Olá. No último domingo, em pelo menos 6 capitais diferentes, centenas de pessoas foram às ruas em manifestações a favor de Bolsonaro, contra as medidas de isolamento em prevenção ao Covid-19 e pedindo, entre outras coisas, reivindicando a volta da ditadura e do famigerado AI-5. A novidade foi que dessa vez Bolsonaro não apenas ajudou a convocar as manifestações, como já havia feito em março, quando usou as redes sociais para convocar as manifestações que foram às ruas no dia 31 de março, como foi ele mesmo às ruas discursar em Brasília, discursando aos seus seguidores, aos seus apoiadores, referendando entre outras, reivindicações pela volta da ditadura e do AI-5. Do ponto de vista meramente constitucional, com essa atitude, Bolsonaro acrescenta mais a dezenas de crimes de responsabilidade que vem cometendo desde que assumiu a presidência há pouco mais de um ano atrás. Ainda assim, apesar disso, as instituições, as mesmas instituições que ele e seus seguidores vêm atacando sistematicamente nas redes sociais e fora delas, parecem pouco dispostas a dar um passo adiante e confrontar essa escalada autoritária. Notas foram publicadas, tweets foram publicados, mas muito pouco se fez além disso. A imprensa segue em larga medida acovardada, restrita ao cercadinho, onde Bolsonaro a confinou, e o que é mais importante, os partidos, a coalizão de oposição, em especial aquela de centro-esquerda, e penso aqui em partidos que têm deputados e deputadas atuando no Parlamento Federal, o PT, o PSOL, a Rede, não parecem dispostos a encampar a tese do impeachment sob pelo menos duas alegações. Uma delas, de que Bolsonaro caindo, quem assume Mourão, o general que é vice de Bolsonaro, o que implica que pouca coisa mudaria na prática, e uma segunda alegação é de que na hipótese de um impeachment fracassado, isso fortaleceria ainda mais Bolsonaro, e é uma hipótese a se levar em conta porque, distintamente de Dilma Rousseff, por exemplo, que já não tinha mais nenhum apoio, agora ainda há uma base de apoio social significativa e disposta a manter Bolsonaro na presidência. A questão aqui é que me parece que as duas hipóteses são frágeis. A justificativa da oposição me parece muito frágil. Primeiro, em relação ao Mourão, é preciso ter muito claro que defender o impeachment de Bolsonaro não significa alimentar qualquer tipo de ilusão em relação ao desempenho de Mourão. Mourão é o general e é vice de Bolsonaro. Não dá para esperar que, na hipótese de um impeachment vitorioso e assumindo a presidência o hoje vice Mourão, a gente vai passar por algum tipo de transformação nas políticas que ajudaram a eleger e a sustentar Bolsonaro na presidência desde há um pouco mais de um ano. O Mourão é vice de Bolsonaro e não há que se alimentar ilusões em relação a um eventual governo Mourão. Então não há muito o que esperar em relação a isso. Resta o argumento de que o ambiente político não favorece o impeachment. Ora, nenhum impeachment, nenhum afastamento se faz sem traumas. Nós sabemos, porque já tivemos 2 impeachments recentes, o de Collor em 92, o de Dilma em 2016. Nós sabemos que o impedimento de um presidente é sempre um processo traumático, difícil e que produz desdobramentos que, de algum modo, vão repercutir negativamente no ambiente político pelos meses e mesmo anos subsequentes. A questão fundamental é
Nós não precisamos de um impeachment de Bolsonaro, seja para produzir algum tipo de transformação estrutural significativa, né? Seja para manter, né, a estabilidade que hoje nós já não temos frente a um governo, ele próprio instável, autoritário, desorganizado e o que é mais importante nesse contexto, né? Um governo que ao descumprir, ao desqualificar, ao desacreditar as medidas de prevenção ao Covid-19, coloca em risco a segurança e a vida de centenas, se não milhares de brasileiros e brasileiras. O impeachment é hoje uma questão fundamental e urgente para que a gente possa tentar recuperar o mínimo necessário de um ambiente político estável para fazermos frente a curto prazo à ameaça da pandemia, à ameaça do coronavírus e a médio e longo prazo temos um mínimo de estabilidade para fazermos frente ao ambiente de instabilidade econômica, né, que certamente se seguirá a pandemia assim que nós pudermos voltar a uma relativa normalidade, né? Então, me parece que é urgente que a oposição parlamentar a Bolsonaro, em especial a oposição de centro-esquerda, mude o chamado cálculo político, né, para levar em conta aquilo que é urgente, né, dado o contexto, dada a gravidade do contexto em que nós estamos hoje, com um presidente autoritário que arrisca a segurança e a vida de brasileiros e brasileiras em nome de um projeto pessoal e político de poder. É isso.